Then the Lord answered Job out of Depois his disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? with words without Agora knowledge. cinge os teus lombos como homem, e Brace yourself perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. and you shall answer me. Ask yourself a question. How many times do you think you've seen the globe? Pergunte-se quantas vezes você acha que viu o globo na sua vida. Year. In a single Em um ano, em um único dia. In how many of those countless instances were you Quantas looking dentre at dessas inúmeras vezes você está olhando para algo que estava até alegando ser uma foto legítima da and how Terra? many were merely E quantas eram meramente imagens, representações, paintings, pinturas, sculptures, or even esculturas ou até mesmo logotipos de empresas? It is common knowledge that almost everyone was É first conhecimento comum de que quase todas as pessoas foram apresentadas ao globo, onde ele devidamente se posiciona numa quina na sala da escola. Mas como isso começa? O que nos mostram em salas de aula ou livros? It continues on, day after day. Isso continua dia após dia, pelo resto de nossas vidas. Depictions of the globe being implanted. Representações do globo sendo implementadas de várias formas dentro de nosso subconsciente coletivo, a partir de propagandas, reportagens, Entertainment, entretenimento e arte. arguably beyond any De forma other, argumentável, além de qualquer outra, the image of the a ideia, globe o is so conceito, a clearly imagem do projected globo towards tão the detalhadamente dentro de subconscious nosso subconsciente coletivo que ela se torna rapidamente o sumário inquestionável. human pride O being orgulho humano, sendo que torna virtualmente impossível para nós, pessoas, able to consider considerar a the ideia distante e estranha de que tal coisa possa ser, na verdade, uma ilusão compartilhada em escala massiva. Bem, sobre a teoria do Big Bang, eu acho o Big Bang
realmente bem fascinante. Quero dizer, aí nós temos todos esses cientistas altamente gabaritados e eles estão dizendo que houve uma explosão gigante e tudo veio a se encaixar em perfeita ordem, enquanto que não havia nada e de repente esse nada explodiu e criou tudo, o que é muito louco. Como isso é ciência? O nada se torna algo e explode e cria tudo, mas a comunidade cristã ou a igreja basicamente simplesmente conecta Deus à explosão. Eu disse, certo, nós te pegamos. Deus criou a explosão. Então eu acho que foi um caminho bem simples das pessoas dizerem, não, Deus criou a explosão. Nós não precisamos nos preocupar com isso, vamos apenas nos preocupar com essa mentira monstruosa de que nós viemos dos macacos. Tudo que nos é apresentado, escutamos em todos os lugares que vemos é a ciência do macaco, sobre nós termos evoluído de um macaco chique de algum zoológico, por bilhões de anos e que nós estamos em uma bola pequenina, circulando por um sol mediano, por um sistema solar mediano, dentro de trilhões de galáxias em um universo que se expande infinitamente. Em outras palavras, nós não somos nada especiais. Por um longo período, tanto João Calvino como Agostinho, ou até entrando por Martinho Lutero, todos eles estavam lutando contra Copérnico. O que eles eram? Eram geocêntricos. Eles eram, nós somos estacionários, tudo se move, nós não nos movemos. Em imagem da cosmologia medieval, podemos ver não somente a Terra e os planetas, mas também a esfera exterior. Além dela existe o céu, de forma que a Terra era considerada em repouso em relação ao céu e o trono de Deus. Por 1500 anos, o sistema de Ptolomeu foi usado como base da astronomia e dos calendários e funcionou muito bem. Mas sempre houve aqueles que testaram sua partida em movimento puramente uniforme e circular que parecia ser perfeito e apropriado para os corpos celestes. Dentre eles estava Nicolau Copérnico. Copérnico odiava tudo aquilo e estava objetivando a destruir a grande descoberta de Ptolomeu. Enquanto trabalhava a pedido do Papa Leão X em melhorias para o calendário juliano, Copérnico concebeu o que se tornou a ideia fundacional da modernidade propriamente dita, a ideia de que a Terra se movia. Eu tenho que dizer que provavelmente um dos dizeres mais severos, Calvino nunca teve medo de falar a verdade, mas isso vem de seu sermão sobre 1 Coríntios 10. Um cristão não deve comprometer nem obscurecer a distinção entre o bem e o mal. Ele deve evitar erros daqueles sonhadores. E tem uma amargura espiritual em contradição para reprovar tudo, para prevenir a ordem da natureza. Nós veremos alguns que são tão dementes, não somente em religião, mas aqueles que revelam em todas as coisas a sua monstruosa natureza, que eles irão dizer que o sol não se move e que a terra é que muda e vira. Enquanto nós vimos essas mentes, nós devemos confessar veemente que o demônio as possui e que Deus os coloca diante de nós como espelhos, a fim de nos manterem em seu medo. Assim é todo aquele que argumenta com pura malícia, e eles querem somente fazer um show a partir de sua imprudência. Quando dizem para ele que está quente, eles irão responder não, está totalmente frio. Quando é mostrado a eles um objeto preto, eles irão dizer que é branco, ou vice-versa, exatamente como o homem que disse que a neve é preta, apesar de ser percebido e sabido por todos que é branco. E assim, claramente, ele deseja contradizer os fatos. Assim é que são os homens loucos, que tentam mudar a ordem natural para deslumbrar os olhos e amortecer seus sentidos. Você sabe, esse é João Calvino. Esse tem que ser um dos. Esse é um dizer pesado. Satanás os possui. Eles são homens loucos. Friedrich Nietzsche, em sua novela filosófica The Spook, Zarusta, põe a culpa da morte de Deus na Revolução Copérnica. Zarusta está correto? Para onde foi Deus? Eu vou te dizer. Nós o matamos, você e eu. Nós somos como assassinos. Mas como fizemos isso? O que fizemos quando desacorrentamos a Terra do Sol? Se está ou não se movendo agora, se estamos ou não nos movendo agora, nos afastando de todos os sóis, nós não estamos caindo perpetuamente para baixo, para cima, para o lado, em todas as direções? Existe alguma esquerda, para cima ou para baixo? Não estamos atrelados a um nada infinito? Não sentimos o respiro do espaço vazio?
O princípio copérnico, o cavalo de Troia de Darwin. O historiador Herbert Butterfield, nas origens da ciência moderna, indica que a Revolução Copérnica ofusca tudo desde a ascensão do cristianismo e reduz o renascentismo e a reforma ao ranking de meros episódios, meros deslocamentos internos dentro do sistema medieval. Enquanto transforma o inteiro diagrama do universo físico e a textura da vida humana propriamente dita, eleva-se tão alto quanto a real origem em ambos. O mundo moderno e a mentalidade moderna que nossa periodização rotineira da história se tornou um anacronismo e um embaraço. A fagulha verdadeira que deu ignição à Revolução Copérnica foi a introdução e a adoção do chamado princípio copérnico, nomeado a partir de Nicolau Copérnicos. Esse princípio é abertamente admitido por ser definido como uma presunção funcional que se ergue a partir de uma extensão cosmológica modificada do universo heliocêntrico de Copérnico. Sob o princípio copérnico modificado, nem o Sol nem a Terra estão em uma posição central, especialmente favorecida no universo. Em algum sentido, é equivalente ao princípio da mediocridade. Mais recentemente, o princípio foi generalizado para o conceito relativístico de que humanos não são observadores privilegiados do universo. Agora, é interessante o suficiente saber que a tal revolução copérnica, a qual marcou o suposto avanço científico do inteiro período renascentista na Europa, é abertamente baseada em presunções cosmológicas pré-concebidas do sistema heliocêntrico e de um massivo universo isotrópico. Afinal, presunções são somente isso, presunções. Cientistas verdadeiros supostamente direcionados pela evidência observável somente. No entanto, eu gostaria de propor que, incorporado dentro do suposto princípio copérnico, repousam mais presunções filosóficas implícitas, das quais implicações são bem mais significantes e mais extensas que o tratamento mediano do assunto permite descrever. Quando nós paramos e examinamos de perto as presunções cosmológicas deste princípio, que a propósito, na verdade, não foi expressado por Copérnico em pessoa, você começa a perceber que inerente a todas essas presunções está a oculta presunção filosófica e metafísica do materialismo. Essas presunções mais fundamentais são aparentemente inseridas quase que sem querer, que qualquer pessoa pare e sequer note. Mas uma vez que você percebe, é impossível não ver mais. Para operar sobre essas presunções que funcionam, tal como a ideia de que o universo se parece, mesmo de qualquer lugar que é observado, ou que a Terra não possui posição privilegiada dentro do universo, uma pessoa precisa já estar operando sobre a presunção de que o universo como um todo é categoricamente e qualitativamente homogêneo, ou seja, tudo o que há pode ser quantificado, medido, encaixado dentro de algum determinado conjunto de leis da física. Em essência, tudo é físico, tudo é matéria, sujeito aos abrangentes princípios de movimento e energia, observabilidade e ação. Resumindo, materialismo. Agora, uma vez que essa presunção filosófica foi estabelecida e aceita dentro dos círculos acadêmicos como uma peça fundacional sobre a qual tudo foi construído, tudo o que veio após isso comprometeu a tal revolução científica. Desde o Renascimento até os dias modernos, carregou junto essa presunção filosófica oculta, e isso traz grande consequência porque, de fato, a partir de nosso ponto de vista na história, isso não é algo que é bem apreciado, particularmente por pessoas que preferem se agarrar a figuras brilhantes como Isaac Newton, que era anunciado por muitos cristãos modernos como um exemplo resumido de um homem aparentemente cristão, que empurra os avanços da ciência e o conhecimento humano. É acreditado ter sido motivado por uma visão mundial ateísta a qual aceitou que a criação deve logicamente ter uma ordem observável e que ela poderia ser medida e calculada com a nossa habilidade racional dada por Deus. Mas os homens, como Newton, não estavam construindo sobre uma ótica filosófica muito simplificada por si só. As implicações materialísticas do princípio copérnico estavam sendo promovidas e fortalecidas
o seu famoso princípio funcional e outros, estando ele completamente consciente de suas futuras ramificações ou não. Boas intenções não são a última medida da verdade, e assim foi com Newton e sua tentativa de estabelecer um resumo matemático das leis físicas do universo, porque uma vez que as presunções fundamentais do materialismo foram detalhadamente aplicadas nas ciências físicas por homens como Copérnico, Kepler e Newton, e seus modelos matemáticos teóricos, não parou por aí. Depois que as ciências físicas se tornaram dominadas por esse paradoxo matemático, continuou-se para dentro das ciências biológicas. O darwinismo não surgiu em um vácuo, nem nenhuma das subsequentes massacres das ciências sociais. O que seria senão mais uma das muitas derivações do darwinismo social, como o humanismo e o comunismo, embora todos se voltem para a mesma semente filosófica desse conhecido princípio de Copérnico. Uma vez que você tenha olhos abertos, você poderá verificar que cada capítulo do desenvolvimento dos pensamentos da ciência moderna foram passos monitorados de como essa coisa sem sentido que sabemos se referir ao tal cientifismo que gradualmente se espalhou pela Europa e pelo mundo supostamente cristianizado e atacou sistematicamente todo e qualquer princípio do cristianismo bíblico. E, nessa parte do tempo, foi como um cavalo de Troia essa tal revolução coperniana, que realmente serviu para injetar os preceitos da tal evolução científica materialista em duas culturas diferentes que não parecem perceber no que tudo isso irá eventualmente levar. E o que é mais ainda surpreendente é que hoje, em nossa moderna era da informação, mesmo com todo o material histórico e recursos à nossa disposição, parece ainda que estamos a apreciar essa agenda de longos séculos de enormes assuntos espirituais. No mínimo, milhões de pessoas hoje em dia têm a convicção e coragem para não questionar o evolucionismo, apesar do fato de que instituições do governo e acadêmicos, esse ponto é inquestionável, o qual continua a ser uma ruptura psicológica e intelectual entre a capacidade de manter a crença em um estilo inteligente, de ir tão a fundo em questionar a totalidade de tudo que somos doutrinados a ser, para estabelecer o fato científico. Talvez seja porque, em algum nível do subconsciente mais profundo, há uma percepção de que a forma de distração da ideia que o darwinismo e o copernismo são completamente simbióticas e inseparáveis, o qual significa ter de livrar-se de uma sucessão de paradigmas e blocos do conhecimento ilusórios falsos, significaria ficar fora deste mundo, a um ponto que praticamente nenhum de nós jamais imaginaria nem mesmo considerar. Significaria que não só o darwinismo, uma premissa falsa, mas tudo o que foi dito e estabelecido por gigantes como Newton, Galileu e Einstein são também um lixo, porque tudo foi construído pedra sobre pedra nas mesmas entrelinhas da filosofia de Copérnico. Isso se torna muito, muito louco. Uma massiva objeção para ser capaz de processar. Agora você pode permitir-se aceitar o que a Bíblia diz sobre como o engano é permitido para se nivelar por cima a humanidade, para não retirar da imaginação de que estamos sempre evoluindo como parte de uma agenda espiritual que está por muitos milênios em processo, para travar uma batalha contra essa vida evolutiva e defender simultaneamente os preceitos da mais ampla cosmologia materialista coperniana. É como tentar erradicar uma erva daninha, corta-se as folhas, porém se mantém a raiz, e desafiar a razão. É ultimamente um cenário motivado por orgulho e medo, muito mais do que fé e lógica. A Bíblia nos diz que a Terra é fixa e imóvel, e muitas vezes, em muitas passagens, ela nos diz isso, por uma boa razão. Não só por uma questão de mera curiosidade intelectual, mas é um devastador golpe contra essa engenhosa falsidade técnica, inspirada pelo sistema materialista evolutivo que domina nos dias de hoje. Você simplesmente não pode divorciá-las. A evolução
do Sr. Copérnico. Um lugar onde foi falsificado a verdade de Deus e seu poder sobre a Terra foi na doutrinadora educação superior, onde o caminho foi liberado para forçar esse falso evolucionismo nos anos acadêmicos com muita pouca oposição, pois essa estrada já foi trilhada por Voltaire e Erasmus Darwin Charles, o avô de Darwin. Estavam desenvolvendo um grupo de 8 homens no século XVIII quando um advogado apareceu. Sr. Charles Lyon trouxe junto seus estudos de geologia ariana em 1830, ideias revolucionárias que foram fermentadas em muitas universidades, aguardando exclusivamente Darwin, ou seu mecanismo de seleção natural para desarrolar a garrafa. Não é realmente chocante que o proselitismo praticado mais tarde no evolucionismo foi todo baseado em Copérnico e teve agora esse grande salto que na verdade vieram da sabedoria dos avós destes? O que mais encontramos são que filósofos e outros intelectuais copernianos, desde Descartes, Spinoza, Leibniz até Kant, Hegel e também Schopenhauer, Nietzsche, tinham estabelecido a cosmologia heliocêntrica para ser solidificada pelos próximos 300 anos nas universidades e circular em publicações. Até mesmo o famoso cientista von Humboldt foi morto em silêncio e pouco antes do livro de Darwin sair em 1859, Humboldt disse: "Eu sei que por um longo tempo não teremos argumentos contra o sistema coperniano, e ainda o medo do desprezo de uma multidão imprudente nos impedirá de dizer algo ofensivo contra, e para proteger de qualquer ataque confiável sobre sua ciência coperniana e a ciência darwiniana. Poderiam então juntar as mãos e estabelecer uma única verdade científica, a de uma Terra-globo giratória em orbital vagando no espaço, com o objetivo de empurrar a Bíblia completamente fora do palco e como uma opositora da verdade, para com isso ter grande força no estabelecimento do darwinianismo. Ernst Haeckel, o qual trouxe a ideia da física clássica coperniana como a nova história darwiniana da natureza, assim com isso formaram uma cosmologia materialista abrangente e ou antifilogênia. Essa abrangente cosmologia materialista é o que temos até os dias de hoje, exceto um pequeno número de nós. Nem sequer percebem que o evolucionismo não se sustenta sozinho, diferente da Bíblia, que atua contra essa mentira. Não, o evolucionismo é historicamente, filosoficamente, cientificamente, espiritualmente contra a prévia compreensão da Bíblia, de lutar contra esse engano científico chamado copernicismo. Nega e ignora essa ideia forjada, pois esta ameaça não é nem de perto seu reino no mundo, o qual poderia e deveria ser. Eu acho que estão despertando muitas pessoas nas igrejas, assim em relação a anos antes. Muitos desses grandes ministros criacionistas, e como você sabe, que tanto homens quanto mulheres, por um longo tempo, foram ridicularizados e riam de você se você não acreditasse na evolução. Bem, mas agora há um número crescente de pessoas nas igrejas que não acreditam mais na evolução e eles ficam do lado da ciência baseada em fatos de que há uma grande quantidade de provas para apoiar-se, pelo fato de que estamos realmente em uma terra jovem e você sabe desse tipo de coisas. Então eu acho que essa mudança de cenário e também olhando para a raiz da palavra evolução que vem direto do Big Bang, mas eu acho que se você fizer as pessoas pensarem sobre isso, saberem que todo o sistema copérnico vem antes disso tudo, como é então que você acreditará no sistema solar? E em bilhões de galáxias, de onde vem tudo isso? E por que você acredita? É porque a NASA disse isso ou porque os cientistas também disseram a você? Mas sobre a natureza da criação, eu acho que representa todo o oposto do que está sendo dito agora. Por exemplo, por que tantos intelectuais cristãos fazem isso? Na verdade, mesmo que você saiba que isso é muito preocupante, e também eu acho que muitos dos cristãos preferem não ser abordados sobre, muitos cristãos sabem que estão tão envolvidos nessa mentira e nas instituições de ensino onde trabalham. Então, para que isso funcione, o diabo tem de criar uma motivação, o que é de colocar coisas em seus lugares ao longo dos séculos, para nos levar a ser passivos o suficiente para acreditar nisso, entendeu? Mas você saberá mais tarde, ao longo do tempo,
Há 1500 anos, eu amo a citação do filme Homens de Preto que diz: há 1500 anos atrás, todo mundo sabia que a Terra era o centro do universo. 500 anos atrás, todo mundo sabia que a Terra era plana. E há 15 minutos, você achava que as pessoas estavam sozinhas. Pode imaginar o que você descobrirá amanhã? Imagine o que nós vamos saber amanhã. É uma ótima citação. Eu vejo isso como algo que precisa estar em destaque, para que o futuro, como o que virá, estará vindo para enganar a humanidade. Eu digo que, em todos os anos escolares, o tema criação não é permitido ser ensinado nas escolas. Todos os museus que você vá, a todos os filmes que você veja, e a cada programa de TV que assista, verá a evolução em todos os lugares que você olhar. E a evolução, como você sabe, gera nas pessoas dúvidas. Aí você se torna agnóstico ou ateu devido a isso. No princípio criou Deus céu e a terra estava sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e a escuridão chamou de noite. A noite e a manhã foram o primeiro dia. Nós vemos esses termos como metafóricos. O que eu vou abordar hoje à noite, nós vamos olhar para eles. Como você sabe, quando o Velho Testamento diz algo, que o céu é fixado por pilares, eles dizem que isso é metafórico, é muito patético para nós, e é por isso que temos toda uma comunidade científica, e é por isso que eles assim dizem. Mas eles eram mais sérios até 1500 depois de Cristo. Eram envolvidos em todas as questões para resolver esses grandes tipos de dúvidas, como a ideia de ser um globo ou não, e todos esses tipos de assuntos que já eram debatidos no século XV. Nós olhamos para isso e falamos: isso é patético. Se você levar ao pé da letra todos esses conceitos e até mesmo alguns dos termos que fazem parte da antiga cosmologia do Oriente, igual irei mostrar-lhes esta noite, como é a divisão do mundo, como o mundo se parece, como ele realmente é nessa cosmologia, você poderá encontrar o mesmo em descrições em outros lugares, como civilizações egípcias, mesopotâmicas, sírias, porque esta era uma visão comum do mundo. Aqui temos os 3 céus na cosmologia, onde Deus vive sobre todos no primeiro céu. Já no firmamento temos janelas e portas, e dentro está a terra com suas porções de terra e água, entendendo que é uma terra plana. E abaixo está o Sheol, que também pode ser o submundo ou o mundo das trevas. Alguns também conhecem por inferno, onde também estão os pilares da terra, que estão nas Escrituras como o local mais profundo. Os mesmos 3 níveis de camadas usados como uma teológica e dramática visão diferente. O que já aconteceu na Terra, o quem fez ou o que acontecerá, tem conceitos diferentes, como o valor da vida após a morte da humanidade. São coisas dramaticamente diferentes, e esses pontos vêm antes da mensagem trazida por Gênesis, pois trouxe uma mensagem mais teológica de que a Terra era bem dramaticamente diferente do que eles dizem, do que a Bíblia diz ou qualquer outra coisa. Vamos dar uma olhada por partes. As águas acima e abaixo do céu, Gênesis 1:6. E Deus disse: haja uma extensão. Em algumas traduções usam a forma de rakia, no meio das águas, e deixe isso separar as águas das águas. E Deus fez a extensão, rakia, e separou as águas que estavam acima da extensão rakia. E assim foi feito. E Deus chamou a extensão rakia de céu. No Salmo 148 confirma que há águas acima nos céus. Então quer dizer que o céu está em dilúvio? Então lá em cima tem água para todos os lados como um grande dilúvio?
E como se sobrevive por lá? Não, não é assim. Provérbios 8, 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando ele circulava a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima. Quando fortificava as fontes do abismo. Olha isso que interessante. Um círculo acima do profundo abismo. E quando ele fez o firmamento nos céus acima. O firmamento é amatz em hebraico, é o mesmo verbo usado para deixar uma árvore crescer forte e rígida. Nessa antiga cosmologia que está exposta aqui, acreditam que há um domo sobre a Terra e é bastante rígido, sólido. É realmente intrigante porque estamos entrando em pontos contra a ciência. Jó 37:18. Porventura podes, como Deus, estender o firmamento, que é sólido como um enorme vidro fundido? Então, vidro fundido claramente significa que isto é também uma separação para algum outro nível. E é fantasticamente excitante isso. Na verdade, você pode ligar no versículo do livro de Isaías 40, versículo 22 para frente, onde diz: O Senhor é aquele que está assentado sobre a cúpula da terra, de onde olha os habitantes da terra, que são para ele como gafanhotos. Ele olha para baixo, a fim de ser capaz de ver através, e também ser capaz de ver-nos, é claro. E sei que Deus é onipresente e onipotente, mas para tal, como fizemos a descrição, aqui está descrevendo como material em vidro, em outras palavras, é um escudo, uma camada protetora que Deus criou e é basicamente igual a vidro e transparente, de modo que este firmamento seja transparente para tal e sólido com certeza. Agora, de acordo com o que estamos olhando para o firmamento, é exatamente como a Bíblia o descreve. Isso é exatamente como nós vamos entender. O que eu quero dizer é que tem que haver algum tipo de fisicalidade para o firmamento, ou expansão. Em outras traduções, tem novamente dito que está aí para separar as águas das águas. E em seguida, tem que levar em conta que o dilúvio aconteceu para o equilíbrio de tudo, levando tudo para as profundezas do abismo, e depois você tem as janelas do céu, que estavam abertas, entende? Algumas pessoas vão se tocar e levar em conta que o dilúvio foi uma grande e forte chuva. É uma indicação clara, biblicamente falando, que não houve outras fontes verdadeiras de água sobre este ocorrido. Martinho Lutero disse: nós os cristãos devemos ser diferentes dos filósofos na maneira de como pensamos sobre a causa das coisas que estão além da nossa compreensão, como aqueles fatos antes de nós, a respeito das águas acima dos céus. Nós devemos crê-los e admitir a nossa falta de conhecimento, ao invés de perversamente negar-lhes ou presunçosamente interpretá-los em conformidade com o nosso entendimento. É que ele estava citando sobre as águas acima dos céus. É detalhadamente assim como estes homens fazem. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas das águas, e fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. E Deus chamou o céu de firmamento, e a noite e a manhã foram o segundo dia. Se você for generoso e chegar a esta conclusão, toda a sua visão de mundo literalmente mudará, e toda a sua ideia de mundo globo completamente cairá no esquecimento. E não tem problema, porque isso nunca foi a verdade. Você tem que entender que sem o globo não existe o Big Bang, ou o grande universo sistema solar. Tudo é um golpe para trazer-nos desse jeito a crer na evolução. Agora que você tem que seguir nesta linha de raciocínio contrário, todo o caminho de volta para cessar com essa evolução de milhões e bilhões de anos atrás, mas todos somos jovens. A criação da Terra é por volta de 6.000 anos atrás. Que bom! Vamos falar sobre o universo? A principal questão que vi e que causa em muitas pessoas que atualmente fazem debates acalorados ou discussões foi o firmamento. É isto que me surpreendeu e eu estava tentando envolver a minha cabeça em torno disto. Aí eu comecei a pensar que talvez o firmamento esteja em algum lugar lá fora. Nós não sabemos até onde vai, somente Deus sabe. Que até comecei a me questionar no seguinte ponto, que talvez o firmamento não é realmente o que a Bíblia diz ser, ou parecido com o que a Bíblia está descrevendo. Talvez haja outra coisa a mais, sei lá, tudo isso tem a ver com essa ideia do globo falso que temos vivenciado e nos tem sido vendido. Bom, muitas coisas acontecendo aqui. Primeiro vamos ver a palavra firmamento como Strong, que dá o número 7549, e é a palavra rakia, representada aqui como vemos, uma extensão, e é sólido e é fundido como no livro de Jó. É uma estrutura sólida, alguns dizem com gelo na base para dar suporte de apoio, e esse apoio
pedra para sustentar o trono de Deus. Desse modo, é considerado pelos hebreus como um sólido suporte para as águas acima. É dito no verso que concordam com isso lá na referência bíblica hebraica de Brown Drive Bridges, que quando você olha Jó 37:8, você vê em várias traduções para o inglês e em várias outras formas de descrever o firmamento, mas na verdade querem dizer a mesma coisa. É uma estrutura rígida, como bronze rígido, vidro rígido, castelo de vidro fundido, e esses estão na King James, sempre como uma estrutura rígida, vista do céu. Em Amós 9:6 fala como uma cúpula, abóboda, e tem uma palavra diferente utilizada, agudash, que eu não sei pronunciar direito, e significa estrutura encaixada. Mas vemos em Ezequiel 26 que essa estrutura era rígida estrutura e havia uma luminosidade vinda do trono acima dela. Nós vemos igualmente em Isaías 66:1 que o céu é o meu trono e a terra é meu descanso de pés. Então há algo rígido sobre o qual o seu trono está apoiado. E vemos em Gênesis 1:8 que é chamado Raquia, o firmamento, uma estrutura metálica fundida, e céus, Chamaim, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, e seus habitantes são como gafanhoto. E ele estende os céus, Chamaim, como cortinas, e se desenrola, como tenda para nela habitar. Agora, no contexto do tempo de Isaías, tenda pode-se considerar como uma estrutura de tenda beduína, provavelmente algo igual a isso, que era comum entre muitas culturas do mundo antigo, ou mesmo hoje poderíamos olhar para ele como algo parecido com isso, independentemente de qual ideia de tenda você tenha. Olha, eles estão dizendo que estende os céus como uma tenda, como cortinas. Então temos um mundo como um tipo de metáfora, mas que sempre está estendido sobre uma superfície plana. Interessante, né? Então, para nós continuarmos, o que foi colocado dentro dessa tenda? Em Gênesis 1:9 está escrito: deixe as águas do céu serem reunidas juntas em um só lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que tudo isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, e plantas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua própria espécie sobre a terra, e assim foi, e produziu a relva e plantas que davam semente conforme a sua espécie, as aves frutíferas cujas sementes estavam em si próprias. E observou Deus e viu que tudo era bom, e passou-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Como é que a terra seca apareceu? Em Gênesis diz que a terra seca apareceu, mas quando olhamos para o livro de Jó e checamos os textos proféticos do Antigo Testamento, vemos uma maior definição quanto à forma que Jó antecede o livro de Gênesis. Foi escrito antes de Gênesis. Em Jó 38, ele fala sobre o alicerce do mundo, fundações, que a terra foi alicerçada. Vemos que o que estava acontecendo no versículo 7, que as estrelas cantavam em coro, juntas cantavam todos os filhos de Deus, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Filhos de Deus nesse contexto são os anjos, e não são os filhos de Sete. Mantenha isso em mente enquanto progredimos em Gênesis capítulo 6, porque este é o entendimento que precisamos ter da frase os filhos de Deus. Vemos em Samuel 2:8, os alicerces da terra são de Deus. Ele os construiu, o mundo sobre eles, e que o mundo está assentado sobre pilares. Descobrimos que pilares está no Antigo Testamento. Em Salmo 102:25, desde a antiguidade, lançou as bases da terra. Provérbios 8:27, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu quando traçava um círculo sobre a face do abismo. A terra surgiu sobre a face do abismo profundo em Gênesis, então temos mais detalhes a partir desses vários versículos e autores. Há outros que eu simplesmente não consegui encaixá-los nesse slide. São excelentes para entendermos. Um bom começo. Quando vemos a face da terra, aparecendo como resultado dele, traçando um círculo sobre a face do abismo, quando procuramos em hebraico, o significado da palavra é shaquá. Não sei qual é a pronúncia correta. Eu não tenho certeza, mas basicamente significa gravar, esculpir algo em alguma coisa, como se ele estivesse esculpindo na pedra dos 10 mandamentos. Por favor, notem, você não pode traçar uma bola em uma pedra. No entanto, você pode descrever um círculo em uma pedra, que é o que o texto diz, que a palavra círculo é a palavra shug, que significa círculo. Quando continuamos a olhar para isso, vemos que Isaías é um dos últimos autores que escreveu sobre isso. Muitas pessoas, quando querem descrever a terra, vão para Isaías. Mas perceba que Isaías está construindo o texto a partir de textos das pessoas que vieram antes dele, como Jó, Davi, Salomão, Moisés. Então, quando chegamos a Isaías 40:22, que é um versículo que eu mesmo já usei para descrever a terra, diz que ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Bem, eu estudei o hebraico muitas vezes, 101 vezes. Isso deve dar-me uma aptidão para poder falar um pouco do hebraico, apesar de algumas pessoas dizerem que eu mal sei falar o inglês. Bom, isso não vem muito ao caso. O fato é que o idioma possui muitas palavras e cada palavra tem um significado. O que é interessante sobre isso, especialmente, se você só usa a versão King James, Isaías
sabia a diferença entre uma esfera e um círculo. Isaías 22:18, ele fala sobre uma esfera, e a palavra utilizada ali é dur, bem diferente da palavra shug, que significa esfera. Dur significa bola. Bom, portanto, Isaías deixou bem claro que sabia a diferença entre círculo e esfera. Isso para ficar bem consistente com os outros autores que vieram antes dele. A questão agora é saber, e nós, sabemos a diferença? Sabemos que ela não está girando, mas parada. O universo está girando. Ou ele está parado em uma terra giratória. Mas isso não pode ser, porque o centro do eixo terá que alinhar com o centro do eixo na Terra, nos polos norte e sul. Esse é o único jeito que ele poderá girar com o eixo da Terra. E uma pessoa de pé no Equador não está girando, mas em movimento a 1.600 km por hora. Ele não está girando no eixo central do Equador? Então, como pode duas pessoas apontar suas câmeras para polares e conseguir a mesma imagem das estrelas girando em volta do céu? Eles teriam que estar no mesmo plano e o universo girando em torno deles. Algumas pessoas têm dito que conseguiram fotografar as estrelas dos dois polos do Equador. Para que isso aconteça, a Terra teria que ser plana, porque as duas estrelas polares podem estar acima do horizonte. Você não pode fotografar em volta de uma bola do lugar onde está e fazer um time-lapse e um 360 pan dos dois polos na mesma imagem. Parece que o universo inteiro, com o Sol e a Lua, é um relógio magnificante na face da Terra, que contém os dias, meses e anos. Quem poderia ter criado um relógio tão glorioso, tão perfeito e maravilhoso, e ser tão gracioso de uma forma espetacular que podemos ver até com os nossos próprios olhos? Se a Lua estivesse a 400 mil quilômetros de distância, seria impossível ver os detalhes dela a olho nu. O Google pode ajudar. Se fizer uma busca da palavra bola, você verá imagens como estas. Muitos dizem que quando ele olhou para nós, ele estava olhando para um círculo. Bem, se ele estava olhando do norte, não seria um círculo. A única forma de obter um círculo é se você estiver sentado sobre o Sol ou entre o Sol e a Terra. Se você estivesse olhando de qualquer outra direção, você veria algo assim. Assim quando você está olhando para baixo. Então só vou pôr isto em como consideração. Não vou te falar no que eu acredito. Eu estou apenas colocando isto como consideração. Isto é uma bola. Isto é um círculo. Entendam como quiserem. Aqui está o que me deixou confuso e... Por que estou falando sobre essas coisas? Porque creio que devemos compreender a Bíblia literalmente. Bem, o problema é quando comecei a fazer isso com relação a este determinado assunto, que eu me metia em um monte de problemas. E alguns de vocês sabem o que eu estou falando, pois têm me seguido no YouTube e na minha página no Facebook. E este realmente me pegou. Chegamos ao quarto dia e ele fala sobre a criação da Lua, Sol e as estrelas. E ele diz em 3 lugares: pô-los no firmamento. Agora, eu acostumava ensinar a mesma coisa que é ensinado por Kent Hovind e outros, que o firmamento era uma cobertura de gelo que cercava a Terra. E é uma grande teoria. Assim diz a teoria, que algo causou um impacto e o firmamento se desintegrou e as janelas do céu se abriram e que a cobertura se desintegrou durante um período de 40 dias e 40 noites em que choveu sobre a Terra. Ótima teoria, embora tenha problemas com ela. Número 1, temos Salmo 148, versículo 4, que diz: Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Ainda
a água lá em cima, mas ainda é um problema maior. Ao olhar para o hebraico, lá você vê, em vermelho, biquia, e eu não tenho certeza de como pronunciá-lo. Mas o ponto é que há uma letra beta, que precede a palavra hebraica. Aprendi isso muito bem em Hebraico 101. Quando uma palavra é precedida com o prefixo beta, significa dentro e não fora, ao redor. Se você levar isso ao pé da letra, de Gênesis a Apocalipse, a Terra é descrita constantemente pelo Santo Espírito que inspirou os autores como algo fixo e imóvel, e não giratória, mas circular, com bordas, cantos com pilares e fundações, e está debaixo de um domo, no qual a lua e as estrelas foram postas lá no quarto dia da criação. Agora eu criei este modelo apenas tentando ilustrar a Bíblia literalmente. Ok, se eu acabo de ler o texto pelo que diz, se eu não tiver nenhuma ideia pré-concebida em minha mente, a leitura do texto, o que eu poderia imaginar? Isso é o que eu poderia imaginar. Algo assentado sobre uma fundação circular, esculpido como um círculo, com uma cúpula onde o sol, a lua e as estrelas foram colocadas, e se parece encaixar em todas as descrições que eu podia ver, nos textos como Isaías 66:10, e quando eu coloquei esse desenho na internet, alguém me enviou essa imagem de um estrado e eu fiquei, uau, parecia quase exatamente como a descrição da imagem que eu tinha através de várias descrições. Agora este é o interior de uma estrutura maior, onde colocarei mais descrições do modelo onde eu creio, novamente tomando as escrituras literalmente, onde existem outras escrituras que falam sobre Deus andando sobre o círculo dos céus. Então eu tenho uma plataforma circular sobre a cúpula, que serviria como estrado, onde lá em cima seria o trono dele, e abaixo é esta coisa aqui que é circular, como uma cúpula sobre pilares. Ok, vamos um pouco mais louco aqui. Que tal Jó 26:7? É Deus que estende os céus do norte sobre o espaço vazio e suspende e equilibra a terra sobre o nada. Tá vendo? Ahá! Jó prova que existe o espaço. Eu mesmo já usei esse versículo inúmeras vezes. Jó prova que existe o espaço. O problema é que Jó falou algumas coisas. Antes do capítulo 26, no capítulo 9:6, ele reconhece as colunas da terra. Vemos no capítulo 38, onde ele fala sobre as fundações e todas essas coisas e que estabelece as bases de outros autores, como em 1 Samuel 2:8, vemos os pilares da terra, que são do Senhor, e ele estabeleceu a terra em cima das colunas. Poderia dizer que Jó estaria se contradizendo aos outros? Há outra maneira de olhar para isso. Acho que Jó é a confirmação de que a terra, pendurada sobre o nada, não está pendurada ou em sobre alguma coisa, ou de qualquer coisa. Em outras palavras, através das Escrituras vemos outra vez que a terra está sobre um conjunto de pilares. Então, se eu dissesse a você que eu não quero nada, você entenderia bem que Rob não precisa de nada, certo? Eu acho que é no contexto do que o próprio Jó disse, capítulo 9 e também no 38, assim como em outros livros, é que ele está dizendo que não está pendurado sobre o nada, porque todos os autores estão dizendo que está definido em pilares. A NASA, a comunidade científica, a elite está nos preparando para algo. O grande engano está chegando ao nosso mundo. A comunidade científica falando em descobrir vida em outros planetas. Todo o universo Big Bang é uma farsa de todo o universo Big Bang que eles têm construído é para escravizar-nos para o grande engano que está vindo para este mundo. O grande engano foi planejado há anos. Satanás, o Deus desse mundo, está preparando a humanidade para o grande engano vindo ao mundo. Mas a nova ordem mundial se encaixa bem nessa agenda. E se você colocar as pessoas de olhos para o céu, não muito diferente da Torre de Babel, as pessoas se unem, e foi satânico. Deus detesta isso. Isso foi algo que não foi aprovado por Deus. Então eu não acho que é um mistério. Eu não acho que é complicado em relação à agenda. O que poderia estar por detrás dessa recessão? Sabe, você lê a Bíblia e se sente maravilhado. Você sabe que há um Criador, sabe? Fomos criados, colocados em uma criação fechada e particularmente me dá vontade de gritar, sim, há um Criador.
Poderia esse mundo ser uma mentira? O que diz a Bíblia? Precisamos olhar. Diz muito claramente na palavra de Deus que Ele é o que está sentado em seu trono, acima do círculo da terra. Isaías 40, 22. A terra se transforma como barro sobre o selo, e todas as coisas se assinalam como as cores de um vestido. Jó 38:14. Quando Ele estabeleceu os céus, ali eu estava, quando eu traçava um círculo sobre a face do abismo. Provérbios 8:27. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Jó 26:10. Temos sido enganados sobre este mundo. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Apocalipse 20. Como isso funciona em uma terra bola giratória, voando através do espaço? Depois disso, vi 4 anjos em pé. Nos 4 cantos da terra, Apocalipse 7:1. Cantos em uma bola giratória? Acaso podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Jó 37:18. O céu é forte. Então eles disseram: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu. Façamos para nós mesmos. Gênesis 11:4. Mais uma vez o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Mateus 4:18. Como isso é possível em uma bola giratória voando através do espaço? O céu é o meu trono e a terra é o meu estrado, diz o Senhor. Isaías 66. Porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles estabeleceu o mundo. 1 Samuel 2:8. A árvore crescia e tornava-se forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era visível até os confins de toda a terra. Daniel 4:11. E a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus. Mateus 24:29. Como isso é possível? Como? Eis que ele vem sobre as nuvens, e todo olho verá. Apocalipse 1:7. Nós temos que ver a verdade na palavra de Deus. O mundo tem mentido para nós. Veja, o Deus desse mundo tem cegado os olhos daqueles que não podem ver a verdade. Há conexões e nós precisamos olhar e ver diferente. Pense. Tudo deve estar conectado ao sistema mundial e programado para destruir as fundações de Deus através da NASA e através da ciência. Desde o início, os fundamentos da palavra de Deus têm sido adulterados, têm sido distorcidos pelos sinais do Deus desse mundo. E nessa história, todas as coisas, como esta agência, para programar e para nos enganar. Quão grande é a América? Fotos reais da Terra tiradas pela NASA, pintura, computação gráfica. Olhe para as fotos apresentadas pela NASA. CGI, pinturas, fotos reais, compósitos. Tudo isso junto eram as imagens da Terra. Foto real. Por que é somente isso para as imagens da Terra? Foto real? Onde está o HD das imagens da Terra giratória? Pintura, fotos reais, vídeos reais. Ele sequer sabe que em seus sites estão suas falsificações. Elas não são reais. Real. Temos sido enganados sobre o nosso mundo. É hora de você olhar para a verdade. Pesquise. Pintura. Pode ser loucura pensar,
Não. Nós sabemos que tem que ser real. Porque os antecedentes atravessaram a sociedade e não querem acordar, mas é igual a Matrix. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, 8. As mentiras do mundo, a Terra não orbita o Sol. Heliocentrismo, Copérnico, engano. Tudo orbita sobre nós. A Terra é estacionária e imóvel. Pense, leia e descubra a verdade que Deus tem estabelecido claramente no seu mundo e na Bíblia. Você verá nitidamente que tudo fica claro quando você olha para o mundo e para o céu. As estrelas nunca se movem em relação umas às outras. Elas estão sempre na mesma distância e nos mesmos padrões. Em alguns lugares do hemisfério sul, você verá o Cruzeiro do Sul o ano todo. E no hemisfério norte, você sempre verá polares sobre o Polo Norte. Então, com a inclinação da Terra e como ela orbita o Sol, é impossível que ambas as pessoas, ao norte e no sul, possam manter o mesmo ângulo de visão das estrelas. Após 180 graus, a órbita da Terra está a milhões de quilômetros, fora de alinhamento com a Polaris. O ângulo da Terra teria que mudar continuamente para manter as estrelas do norte sempre sobre o Polo Norte. Então, se as pessoas do norte observam a Polaris sobre o Polo Norte, as pessoas no Polo Sul não podem observar o Cruzeiro do Sul sobre o Polo Sul ao mesmo tempo. Assim como todas as estrelas estão em diferentes distâncias da sua perspectiva, como você se move através do universo, tudo mudará continuamente. O único jeito das estrelas manterem uma posição relativa entre elas é se você não estiver se movendo e o universo for uma esfera fixa se movendo em volta de você. Este é o conceito hebraico do universo e eles não estavam sozinhos. Como eu disse, muitas outras culturas acreditavam na mesma coisa. Então, olhando para a fila abaixo, sussurrando, nós temos as pessoas em direção ao material de origem dizendo que nós ainda estamos em uma terra plana circular, sob o domo, com o Sol e outras bilhões de estrelas. Chegamos ao fim da linha onde nós estamos hoje, e eu ouvi que nós vivemos em uma bola giratória helocêntrica, em um universo em constante expansão. Se você ler os livros, eles lhe dirão que você está em um esferoide achatado nos polos. Nós temos esses caras aqui dizendo, nós estamos em uma Terra em formato de pera. Neil deGrasse Tyson disse que a Terra tem formato de pera. Então é claro que tudo o que a NASA expõe mostra-nos imagens outra vez de uma esfera perfeita. E então nós temos agora a Bíblia dizendo que nós não vivemos em um globo? Então qual deles é? Eu estou perguntando. Por que eu estou perguntando? Porque Paulo disse provar todas as coisas. E eu tenho problemas não em tentar provar que não há globo. Eu tenho problemas em provar o globo. Porque a maioria das informações sobre a bola, tivemos consciência através desses caras. Esses caras odeiam a Deus. Você tem escrito que Deus é um psicótico, delinquente, inventado por loucos, pessoas iludidas? Não, eu não disse isso. Eu disse algo um pouco melhor do que isso. Ah, é mesmo? Por favor, conte-nos. Bem, temos que ler no livro. Ah, sim, por favor.
O Deus do Velho Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador, mesquinho, injusto, intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, um machista, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichoso e malevolente, fanfarrão. Então é isso que você acha sobre Deus? Sim. As pessoas citaram a violação da primeira emenda quando uma professora de New Jersey afirmou que a evolução e o Big Bang não são ciências e que a Arca de Noé foi usada para transportar dinossauros. Este caso não é sobre a necessidade de separar a igreja do Estado, é sobre a necessidade de separar ignorantes, pessoas cientificamente analfabetas, das fileiras dos professores. Veja só, se você tivesse uma facção política que insistisse que ensinássemos que a Terra é plana, e essa é uma conspiração de cientistas e outros que publicam essas imagens que o mundo é uma esfera. Depois de um tempo, as pessoas insistiriam que não as mais ensinássemos. E nos diriam que a evidência para a idade da Terra é tão atraente. A Terra tem 4,5 bilhões de anos e não 6 ou 10 mil anos de idade. Eu diria para alguns dos pais, nós vamos aprender sobre evolução, mas também acreditamos no criacionismo. Qual é o mal de aprender a história da criação na Bíblia? Aprender a história é bom, quero dizer. Isso é bom, mas não é ciência. E bilhares de dólares em impostos usados na educação científica não deveriam ser usados para ensinar o criacionismo como uma ciência alternativa. Criacionismo não é certo, é a afirmação de que o mundo é tão jovem e foi rapidamente criado, que os antigos dinossauros são uma espécie de divindade para enganar você, sabe? Isso não é certo, isso não é ciência. Então isso não deveria ser usado para ensiná-los. Gallup Poll, na verdade, disse que 46% dos americanos acreditam no criacionismo e que Deus criou o homem nos últimos 10 mil anos aproximadamente. Ou seja, mais de 235 milhões de pessoas. O que você acha? Eu acho isso preocupante, porque pessoas como eu não fizeram bem o seu trabalho. A obrigação do jornalista, quando se escreve uma história, é dar igual espaço de coluna para todos os lados, ou metade para ambos. Se alguém diz que a Terra é esférica, ou alguém diz que a Terra é plana, nesse momento você vai fazer um julgamento, que esses terraplanistas estão completamente errados. Eu não daria atenção a eles, estaríamos perdendo tempo, e eu não estou fazendo um serviço que cabe ao meu papel de informar o público. Então, eu acho que os jornalistas são inteligentes, realmente inteligentes, altamente qualificados. E são curiosos, eles têm a curiosidade que as crianças têm. Eles ainda têm como os adultos, como nós, outros tipos de ramo da curiosidade. Manifesta na sociedade cientistas e jornalistas. Isso é como uma grande coisa para ter, mas em algum momento você tem que investir sua energia cerebral em reconhecer quando algo está na margem. Desculpem por dizer isso, mas você é um jornalista? Desculpem por dizer isso, você é um jornalista. Não precisa se desculpar, não estou me desculpando. Não apenas isso. Você está em busca de perguntas. Sim, eu concordo que eu seja um jornalista e um cientista que faz perguntas. A única parte da pergunta que não fazemos é quem? Para fazer um ponto regular dizendo que a Bíblia é cheia disso, nós devemos ser destinados a todos os contos de fadas de fantasias. E não leva mais do que um dia fazendo pesquisa sobre a NASA, e você descobre que não há nenhuma razão por que você deva confiar na NASA. Quando eu estava falando com um senhor da Belcom e estávamos discutindo a mentira, tudo o que ele estava me dizendo era diferente do que nos disseram ser a verdade. E em dado momento eu perguntei a ele, vocês mentiram sobre muitas coisas, não foi? Imediatamente ele disse, não mentimos sobre muitas coisas, mentimos sobre tudo. Nada disso é verdade. Eu realmente não acho que as pessoas percebam quão profunda essa mentira vai. Espaço, a fronteira final. O espaço pode ser a fronteira final, mas é feita nos porões de Hollywood. A simbologia oculta do vetor. O vetor é o logotipo oficial da NASA. Se olharmos no logotipo oficial da NASA, tanto para a insígnia quanto para o selo oficial, nós veremos que o mais proeminente objeto no selo é um objeto de comunicação vermelho, que eles chamam de divisa ou vetor.
Se perguntarmos para os escritórios públicos afiliados da NASA sobre essas simbologias terem características tão fortes em suas insígnias e selos, eles lhe dirão as quantidades reais de padrões, fáceis de encobrir a história dos Illuminati. Então eles dirão a você que isso é uma representação de um projeto hipersônico de asa dos anos 50, que foi a época em que foi criado. Não é exatamente o caso, mas alguém pode querer perguntar à Agência Espacial Federal Russa, Roscosmos, que foi formada em 1992, por que eles escolheram o mesmo logotipo? Ciência, medicina, domínio, engenharia. Enquanto estamos nisso, podemos perguntar aos chineses que formaram a sua Agência Espacial em 96, por que no mundo estão usando o projeto da asa hipersônica dos anos 50 como seu logo oficial? E você pode perguntar aos japoneses, sul-coreanos, Malásia, México, Irã, todos os países e até mesmo Bulgária. Todos eles usam a simbologia do vetor nos logotipos de suas agências espaciais, para as agências espaciais internacionais deles. Isso fica ainda mais profundo quando você olhar para o programa individual da NASA. No programa Mercúrio, por exemplo, um flagrante de uso da simbologia secreta. Em todos os negócios móveis com o programa Mercúrio, você verá que se parecem com o número 7 no logotipo deles, e novamente a história oficial da NASA é que eles colocaram o número 7 lá para que eles possam homenagear os 7 astronautas originais da Mercúrio, meio que esquecendo o fato de que na realidade apenas 6 astronautas da Mercúrio voaram para o espaço, porque o 7º nunca foi justificado por um problema de coração. Ele nunca conseguiu subir. Então havia apenas 6 astronautas, mas ainda há o número 7 em cada logotipo da insígnia, da missão oficial ou do programa Mercúrio também, assim como os 60 indivíduos da missão carregam esse logotipo. Isso continua para o programa do ônibus espacial. Se você olhar para o logotipo da Apollo, há uma grande letra A. Isso é o que eles querem que você pense, mas novamente isso é uma forma simples de explicar a inclusão da simbologia desse vetor no logotipo. Se você for ao programa do ônibus espacial, o sinal original do programa STS, do ônibus espacial, é um sinal triangular, que novamente esconde o uso da simbologia do vetor de divisa. E eu também vou para os muitos sinais das missões específicas STS. Cada um dos sinais das expedições da Estação Espacial Internacional carrega a simbologia do vetor. A Estação Espacial Aérea Russa usa a simbologia do vetor no seu logotipo oficial. E você pode ir mais fundo e olhar para o complexo militar industrial das empresas. Olha o logotipo das empresas como Lockheed Martin, que tem 2 vetores. Logotipo da X-Prize Enz, laboratório de pesquisas e comando espacial nos Estados Unidos. Nós entramos no reino militar. O logotipo oficial da base de comando dos Estados Unidos é o símbolo do vetor. Militares específicos individualmente. Todos eles concordam com a simbologia do vetor em sua insígnia oficial. E a pergunta que vem é: quem ou o que essas pessoas estão homenageando? A verdade, francamente, está fora desse assunto.